O Veja TV está aqui no Focus Brasil e nós vamos conversar agora com o secretário Cristiano Rabelo e eu vou começar provocando ele como jornalista. Ele adora provocação, não sei se é só como diplomata ou como jornalista. Essa pergunta ia ser feita, mas não deu tempo. É uma pergunta do nosso governo, na qual você é nosso representante, né, representando o nosso Estado. A Dilma, quando esteve aqui nos Estados Unidos, ela foi pressionada para dar alguma palavra ou falar sobre esse problema dos brasileiros que querem estudar e que estão aqui ilegais. Muito bem, ela falou que ela não se responsabilizaria por isso, que tinha que cuidar dos brasileiros, da educação no Brasil. Ok, o que você, não falo como diplomata, mas como cidadão brasileiro, vê esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo também você está com o pé lá no Itamaraty, como vê isso, Cristiano? Olha, como você bem disse, a situação dos alunos, né, a educação no Brasil, a educação dos imigrantes aqui é uma coisa sensível, educação é muito importante, todo mundo tem que ter direito à educação. Por um lado, de fato, a situação da educação no Brasil precisa sempre de melhorar. Qualquer dinheiro que a gente não gasta lá, a gente, quer dizer, se a gente vai gastar um dinheiro com os imigrantes aqui, os brasileiros que estão aqui, e que de fato é muito importante, a gente está deixando de gastar lá. Então as pessoas têm que entender que é um problema, sempre vai ter gente a favor, sempre vai ter gente contra. Agora, o ideal é tratar da educação nos dois polos, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos para os imigrantes que estão aqui. E isso é uma das funções que o embaixador Hélio Ramos, que é o nosso cônsul-geral aqui em Miami, ele tem dado muito destaque, porque a intenção dele é expandir o ensino do português aqui na Flórida, expandir a presença da língua portuguesa nesse estado, até como língua de herança, né, dos brasileiros, os brasileirinhos que nasceram aqui não têm oportunidade de estudar português, e o embaixador vai ficar aqui de 3 a 5 anos, é o tempo do termo, né, diplomático. E essa é o principal objetivo dele. Então, assim, da parte do consulado, a gente dá um grande valor. É claro que na política nada é straightforward, como dizem os americanos. Então, eu, como diplomata vivendo aqui, gostaria sim que investíssemos no estudo dos brasileiros que aqui vivem. Lá no Brasil, também quero que invistam lá. Então, se você falou, essa declaração que a presidente Dilma deu, vem nesse sentido, de ter que lidar com essas duas pressões, a pressão no Brasil e a pressão da comunidade imigrante de brasileiros aqui nos Estados Unidos, que é grande, que está crescendo, que é importante e que muito contribui, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos também. É um assunto que tem que ser tratado, que está sendo tratado com carinho pelo consulado, mas que, de fato, como você reconheceu, não é fácil de resolver. E a gente tem um caminho aí a percorrer. Talvez o caminho seria a união dessas pessoas em busca dos seus deveres e também das suas, não só deveres, mas também das suas oportunidades nesse setor, né? Se unirem para reivindicar algo, né? Eu acho que sim. Você falou isso no painel. Isso, sim. Eu acho que a união em prol da reivindicação sempre ajuda. Quanto mais gente pedindo, quanto mais gente pressionando, as soluções tendem a aparecer com mais facilidade. Mas o governo, o Estado não pode cuidar de tudo. Então é interessante que as pessoas se unam, que elas apresentem um plano, que elas tenham uma ideia, que elas falem com os representantes. Aqui, o representante do governo brasileiro é o consulado, aqui na jurisdição da Flórida. Apresenta uma proposta, leva ao consulado e o consulado trabalha e vê o que pode ser feito, se vai apresentar para Brasília, se é uma proposta factível, se não é. Mas, como você bem disse, de fato ajudaria. Se a comunidade brasileira pudesse se unir e reivindicar, isso seria o melhor jeito. Qual a conclusão que você tira do Focus Brasil de hoje, dessa manhã, e dessa presença dessas pessoas importantes como representantes da universidade, pessoal da economia, e vocês do consulado? Como é que é a sua conclusão desse evento de hoje de manhã? Olha, eu acho que um evento como o Focus Brasil vem para mostrar a permeabilidade do Brasil na Flórida, a presença do Brasil na Flórida. Então estávamos hoje eu, representante do consulado, um representante do setor financeiro e econômico, representante da academia, mais cedo teve o Gary Spurlock, presidente da Embraer aqui nos Estados Unidos, e são pessoas de negócios, são pessoas da academia, são pessoas que estão em todas as áreas do saber, do conhecimento, da economia, da política, e eu acho que isso mostra a força do Brasil aqui na Flórida, que foi o que eu tentei enfatizar na minha fala hoje aqui no Focus, para que os Estados Unidos saibam reconhecer, e sabem em grande medida, mas é claro, a gente quer cada vez mais reconhecimento, da importância que o Brasil tem para o estado da Flórida, não só economicamente, mas culturalmente e politicamente também.
Porque economicamente a gente está falando de números enormes, como 2 bilhões de dólares despejados aqui através do turismo. É um grande número e o americano reconhece isso. Reconhece, eles reconhecem sim, isso de fato foram só os números do turismo, né? No intercâmbio comercial entre o Brasil e a Flórida, em 2011 foi mais de 13 bilhões de dólares, isso é quase um terço do intercâmbio total, perdão, foi 18 bilhões de dólares. Que é quase um terço do intercâmbio total do Brasil com os Estados Unidos. 13 bilhões de dólares foi só o superávit da Flórida. Então eles de fato têm que nos tratar muito bem, nós somos um comprador da Flórida e os números são de fato impressionantes. Compra de imóveis, os brasileiros dizem que chegam até 25% dos imóveis em Miami. É uma presença forte, é uma presença visível, que está crescendo, que está ficando cada vez mais visível, puxada agora por essa presença do Brasil no exterior, por o crescimento do Brasil, que cada vez mais atrai a atenção das pessoas, e na Flórida não podia ser diferente, com essa comunidade de 300 mil brasileiros aproximadamente que a gente tem aqui, e como eu disse, um terço praticamente do comércio com os Estados Unidos, que já é um comércio considerável de 60 bilhões de dólares. A Flórida está mais brasileira do que americana hoje? Olha, a Flórida é um estado tão sui generis, é tão interessante, né? Mas andando pelas ruas, o Brasil está na Flórida. A Flórida está bem brasileira. A gente ouve as pessoas falando português, é espanhol e português. Outro dia eu estava brincando com a minha esposa, que é diplomata e também vive aqui, que para falar inglês na Flórida você tem que se esforçar. A gente passa o dia falando português, tranquilamente. Muito bem, muito obrigado pela entrevista e a gente do VGTV agradece e deseja êxito e sucesso do trabalho do consulado brasileiro aqui na Flórida e do Itamaraty. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado.